Oi, boa noite, ou bom dia, boa tarde também, depende em qual seja o seu momento, você que não esteja ao vivo aqui com a gente. Hoje a gente vai conversar sobre a influência dos intestinos no desenvolvimento da nossa espiritualidade. Será que existe um órgão? Será que fisicamente nós podemos, nós mesmos, interferir no nosso desenvolvimento espiritual? Vamos conversar bastante sobre isso, vamos falar sobre Deus e todas as coisas. Vai ser um papo interessante hoje. E quem sabe renda pano para manga para muitas outras lives nesse tema também, nesse sentido. O céu e a terra, bem-vindo, bem-vinda. A minha esposa, Cris também está por aqui. E vamos indo lá. Eu quero, nesse momento, expressar aqui toda a minha gratidão a você que tem me acompanhado nesse tempo todo dessa coisa de internet. 1 ano e 4 meses atrás, fiz a minha primeira postagem com um propósito verdadeiro, assim, um propósito profissional. Quero realmente compartilhar minha mensagem através da internet e escolhi o Instagram como canal para isso. E de lá para cá, nós, em 1 ano e 4 meses, chegamos aos 5 mil seguidores, ou seja, uma família de 5 mil pessoas. Hoje, agora há pouco, fez 5 mil pessoas e eu sou profundamente grato pela caminhada maravilhosa que tem se mostrado diante de mim e por cada uma de você que tem aceito a minha proposta de segurar na minha mão e vamos junto nesse processo de autoconhecimento, de descobrimento da vida, de olhar por trás dos panos para ver o que é que tem ali atrás, porque nunca me contaram e quem sabe a partir das nossas conversas a gente consiga coragem para abrir os véus e enxergar a vida de verdade. Então muito obrigado por essa caminhada juntos, hoje fazendo 5 mil seguidores, uma grande egrégora de 5 mil pessoas que se unem num único propósito: desconstruir crenças sabotadoras, eliminar autossabotagem e a partir disso alcançar uma vida plena de felicidade e saúde integral, ok? Muito obrigado mais uma vez. Vamos lá, vamos falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre o papel que os intestinos desempenham nesse processo, no sentido de ajudar ou perturbar também. E eu vou compartilhar algumas experiências minhas nesse sentido, para que, quem sabe, faça sentido para você. Se fizer sentido para você também, você adote de uma vez por todas, se aqui ainda não, essa postura de cuidar do seu ambiente, do equilíbrio, e a partir disso, do funcionamento dos seus intestinos. Ok? Vamos lá, quem é que já chegou? Inararte, boa noite. Felipe, bem-vindo, cara. Boa noite. Cris também está por aqui, Silvana Pinter, Luzia, claro, bem-vinda. Quem mais? Inês Gutierrez, Mac Bortolom, Vânia Ramos e somos 8 por enquanto. Vamos lá, quem sabe hoje, fechando 5 mil pessoas, a gente bata as 30 pessoas e quem sabe os 50. Bora, clica ali no seu botãozinho. Silvio, voltou de viagem, que bom te ter aqui, acabou de entrar. Legal, André Moraes também. Quem sabe hoje a gente consiga bater, festejando, ainda não comemorando. Nós vamos comemorar logo depois da live aqui em família, o nosso marco de 5 mil seguidores, mas vamos festejar juntos aqui. E quem sabe nessa festividade você se anime a clicar no seu botãozinho e chame pessoas para a live para que a gente bata o marco de 50 pessoas ao vivo com a gente, ok? Então vamos lá, vamos conversar sobre espiritualidade, de que forma os intestinos desempenham um papel crucial nesse processo do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Porque todos nós, como seres humanos, temos, é natural, é intrínseco ao ser humano o sentimento de religiosidade, que é totalmente diferente de religião. E nada contra qualquer caminho filosófico religioso. Ao contrário, são importantes para o momento do desenvolvimento pessoal de cada pessoa. Ok? Bem claro isso. Mas religiosidade vem de dentro. Religiosidade é um chamado. Religião é mental. Deus é assim, é assado, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Essas regras são todas do campo da mente.
A religiosidade é o chamado interno do coração, é sobre isso que a gente vai falar, certo? Independente do caminho que nós escolhemos, ou não, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade em abraçar um caminho filosófico religioso, e que bom que existe a ciência hoje com liberdade para poder estudar e falar sobre Deus e todas as coisas, como a mecânica quântica, que explica que Deus nada mais é que a matriz divina, o todo, o vácuo quântico. Então, cientificamente, já tem uma visão mais plausível, para quem precisa do mental, para então mergulhar fundo nesse sentimento de religiosidade. Para mim é perfeito, porque é o encontro da razão com o sentimento. Ok? Então, porque como é que a mecânica quântica explica, né? Existe uma matriz divina, isso que a gente chama de Deus, é uma teia energética primordial, inicial, antes de tudo existe essa teia energética com consciência e de repente, pum, opa, eu estou com vontade de me manifestar dessa maneira. Então tá aqui, Alexander Vaccaro, lá nos primórdios, e esse ser vai evoluindo encarnação após encarnação. É papo para outra live, né? A gente vai falar sobre isso. E aí nós nos manifestamos. Então percebe que nós não somos filhos de Deus separados. Nós somos o próprio Deus. Quando a gente usa o mantra Eu Sou o Eu Sou, isso é um dos mantras mais poderosos que nós podemos emitir para nós mesmos, porque assumimos a nossa realidade, a nossa essência. Nós somos o próprio Deus, o próprio todo, certo? Então lá no fundo, lá muito no fundo de nós mesmos, alguns está mais raso, está mais claro, mais consciente, mais lúcido, outros está mais guardadinho lá nos arquivos, mas lá no fundo de cada um de nós, na nossa essência, nós sabemos que somos parte do todo e não filhos do todo, certo? Por outro lado, o que acontece, né? A nossa sociedade moderna vem construindo nas últimas décadas um ambiente que nos distancia dessa conexão com a nossa própria essência. Onde a gente praticamente, a maioria das pessoas praticamente não consegue mais acessar os níveis mais altos de conexão com a espiritualidade. Seja através dos seres de luz que nos ajudam nessa nossa jornada aqui no planeta, e fora dele também, em outras dimensões, ou a própria divindade. Existem bloqueios mentais e energéticos que buscam impedir as pessoas de estabelecer essa conexão com a sua própria espiritualidade e desenvolver, aprimorar a nossa própria espiritualidade. E a mídia tem um papel fundamental, crucial nesse processo de bloqueio, através das mensagens de medo que são espalhadas em rádio, TV, jornal, revistas e até na internet, né? Espalhando o sentimento de medo para todos e todas nós. E aí, claro, há pessoas que se identificam e se alimentam disso e aí vivem na roda sem fim do medo, da ansiedade, da tristeza, melancolia, depressão. Mas o engraçado é que, na verdade, existe muito mais coisas boas acontecendo no planeta em tempo real agora do que tragédias humanas acontecendo, humanas, animais, ecológicas, ambientais. Muito mais coisas boas acontecendo do que tragédias acontecendo. Mas o que é que a gente vê na mídia? Não são as coisas boas. Nós temos que garimpar muito algum canal que traga algo construtivo, instrutivo, libertador 24/7. Por que isso, né? Porque, na verdade, nós nos conectamos empaticamente, nós nos conectamos com a dor natural, é instintivo nosso. Nós nos conectamos com a dor do próximo, das outras pessoas que estão sofrendo. Só que os donos da mídia sabem disso. E eles sabem que essa conexão com a dor vai gerar o quê? Audiência. A gente vai ficar grudado ali nos desastres humanos, ambientais, animais que estão acontecendo. E a gente não larga do canal. Eles querem isso. Então, como eles sabem que a nossa mente subconsciente está trabalhando dessa forma,
Dá mais notícia do medo. Certo? É por isso que a maior parte das notícias são de tragédia e não de coisas boas. O problema é o seguinte: esse sentimento coletivo de medo e a partir disso ansiedade, preocupação, tristeza, melancolia, depressão, síndrome de pânico, esse sentimento coletivo, ele cria uma capa de energia que em alguns campos de estudo, você não vai procurar isso fácil na internet, tá? Alguns campos de estudo chamam essa capa de capa luciférica. Por quê? É uma camada de energia negra, densa, espessa e altamente resistente, que impede que a gente faça conexão com os seres de luz. Agora imagina essa capa luciférica sobre uma cidade como São Paulo, ou grandes metrópoles, não só. Dependendo da cidade, uma cidade de interior também, dependendo do nível de consciência dos habitantes daquela cidade. O fato é que todo lugar onde tem pessoas morando juntos, aglomero humano, hoje, na maior parte dos lugares, existe essa capa luciférica, mais ou menos densa, mais ou menos intensa. Sakaluvi. Sim, porque os logos estão sempre formando tudo que existe, Jesus está mais perto de nós, estamos saindo da terceira dimensão para a quarta, e para isso temos que mudar nossa consciência. Não podemos e não continua. Mas é exatamente isso, Nós temos que ampliar a nossa consciência. E para isso nós podemos encontrar vários caminhos filosófico-religiosos, alguns falando sobre Jesus, outros falando de Buda. Mas a questão é que muitos deles não falam a respeito de nós mesmos. Porque tudo começa e termina em nós. Esse é o ponto. E aí países entram em guerra, famílias se destroem porque Jesus é mais importante, mais verdadeiro do que Buda. O meu Jesus é mais verdadeiro do que o teu Jesus. Percebe? E a gente continua se distraindo daquilo que é essencial, que merece de verdade a nossa atenção. Eu mesmo. É a partir da minha tomada de consciência, o despertar. E a partir do meu despertar individual, o despertar coletivo de todos sobre o planeta. E aí sim vamos poder migrar para outras dimensões a nível de planeta. Certo? Vamos lá. Assim como eu sinto e entendo, pelo menos. Tá? Então, vamos lá, voltando. Capa luciférica. Certo? Agora, isso a nível de grupo, a nível de aglomero humano. Cidades. Ok? Tá claro isso? Se não, põe aqui para mim, por favor. Escreve para mim. Hashtag tá claro ou bem claro, como você quiser. Ou põe só a mãozinha para que a gente vá para frente, porque esse é um tema que possivelmente vai puxar outras lives aqui. Ok? Escreve para mim, por favor, se tá claro. Enquanto isso eu vou caminhando. Se for preciso a gente volta. Tá? Tem uma escritora norte-americana, chama Barbara Brennan, que ela escreveu um livro que para mim é Bíblia de cabeceira, Mãos de Luz, né? faz com que nos ajuda a despertar quanto... Legal, Sandra, obrigado. Bem-vinda, Sandra. Claríssimo, ótimo. Obrigadão, legal. Tá? A Barbara Brennan, ela nos ajuda a mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento a respeito das nossas capacidades curativas. Não só a partir da imposição de mãos, mas a partir do pensamento também. Certo? A Barbara Brennan é uma pessoa... Luzia, tá claro? Que bom. Legal. Obrigado. A Barbara Brennan é uma pessoa que tem naturalmente capacidade de ver o mundo em várias dimensões. Não só nessa dimensão física, mas ela vê os corpos energéticos que compõem o ser humano. Porque nós somos muito mais do que carne e ossos e veias e sangue. Certo? Nós somos um complexo de vários corpos. E a Barbara Brennan, ela vê tudo isso. Aí no livro, o que ela identifica, e são anos de pesquisa, foi cientista da NASA, inclusive, tá? Que nós temos também as nossas capas luciféricas. A partir do medo, da ansiedade, da irritabilidade, da preocupação, a partir dos pensamentos e sentimentos
negativos, repetitivos, nós vamos criando carapaças. Sabe esses filmes de época dos bárbaros, gladiadores, que eles vestem as armaduras e saem com escudo e espada para lutar na arena? Nós fazemos exatamente isso. A partir do pensamento negativo repetitivo, um dia depois do outro, medo, ansiedade, preocupação, porra, será que vai dar certo? E eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu sou capaz, e eu não faço nada direito. Programações mentais equivocadas, limitadoras, de autossabotagem, vão gerando em nós, energeticamente, carapaças, couraças energéticas densas, que impedem a nossa conexão individual com a espiritualidade. Tá, Alex, volta um pouquinho para os intestinos, para a gente fazer para a gente ligar os pontos. Elísia, bem-vinda, Elísia. Vamos lá, Alex, volta um pouco à terra e vamos voltar para os intestinos. Para quem está me acompanhando nessa série de lives onde eu venho falando sobre intestinos, onde eu estou ajudando você a entender a necessidade urgente de cuidar do seu equilíbrio e a partir disso do funcionamento intestinal, onde a gente já falou sobre a conexão entre intestinos e TPM e cólicas, relação entre intestino e dor de cabeça, relação entre intestino e emoções. Então você que está me acompanhando nessa série de lives já sabe que existe uma via expressa, nervo vago, que conecta diretamente internet, banda larga, conexão 5G, imediatamente, instantaneamente, cérebro e intestinos. Ok? Você está me acompanhando, você já viu isso. E já sabe também que se o ambiente, a partir dessa comunicação, se o ambiente intestinal está desequilibrado, que é muito além de não fazer número 2 todos os dias, muito além disso, esse desequilíbrio intestinal vai produzir o quê? Estímulos e reações químicas que vão afetar diretamente a capacidade de gerenciamento do cérebro quanto ao corpo como um todo, afetando também diretamente os pensamentos e sentimentos. Ok? Você está me acompanhando, a gente já vem conversando sobre isso. Se não assistiu essas lives, corra lá, porque são 3 até agora, 4 com essa, tá? Para que a gente eleve o nosso grau de consciência a respeito do risco que é viver uma vida com desequilíbrio intestinal e a partir disso o mau funcionamento intestinal, certo? Na verdade é um círculo vicioso. O desequilíbrio intestinal vai gerar desequilíbrio, diminuir a capacidade de gerenciamento cerebral e a partir disso pensamentos, emoções, sentimentos desequilibrados, de baixa qualidade e a partir disso, nessa via de mão dupla, intestinos vão ser sobrecarregados, bombardeados com esses pensamentos, sentimentos, comandos cerebrais e mentais em desequilíbrio e o processo se agrava mais, o desequilíbrio intestinal se agrava mais e a roda sem fim não gira, não para de girar. O processo nunca para e o morro só desce. Certo? Tá? Vamos lá. Sakalubi. Temos que realinhar os chakras para gerar energia? Também, mas o meu propósito hoje é deixar claro que energeticamente, espiritualmente, nós não vamos ascender no sentido de elevar se fisicamente nós tivermos uma âncora. É como o balão a gás mais lindo já criado. Feche os seus olhos agora nesse momento. Feche, por favor, os seus olhos. Respire profundamente. Se veja num campo com flores, no horizonte montanhas, um vento bem suave, quentinho de primavera, o sol batendo no rosto, os cabelos voando ao vento e na sua frente um balão a gás lindo, colorido, prontinho para voar. Mas você precisa, pode abrir os olhos, você precisa cortar a corda da âncora. Senão essa obra-prima da criação divina que humana que está pronta para sair voando
aproveitando esse frescor do vento, esse balão lindo que está na sua frente, vai ficar sempre preso ao chão. E o propósito ao qual ele foi criado não vai ser alcançado. Então, não se pode falar em reunião mediúnica, em processo meditativo, em cerimônia com ayahuasca e o que quer que seja a nível de ascensão espiritual, se nós tivermos uma âncora aqui nos intestinos, nos prendendo nessa dimensão a partir do desequilíbrio intestinal. Certo? Tudo começa e termina nos intestinos. Então, tá, Alex, estou assistindo as tuas lives, as 3 de antes e essa de agora, e caíram todas as fichas. Realmente eu percebi que eu não quero mais essa situação para mim, eu quero melhorar meu ambiente e funcionamento intestinal. Então, ok, a partir de agora é mudança de rotinas. Invariavelmente. Vamos lá, legal. Como fazer, Sakaluvi? Como fazer? Mudança de rotinas alimentares. Primeiro ponto. E ponto final. Invariavelmente. Mudanças de rotinas alimentares, ajustando quimicamente os alimentos com a estrutura química do tipo de sangue. E é importante que você assista tudo mesmo, Sakaluvi, porque você vai perceber o sentido que faz essa minha linha de raciocínio. Hoje é uma pitada, e claro, a gente está aprofundando, mas nesse campo, juntando os 4, foi tudo muito bem estudado e planejado para que a gente tenha uma visão ampla da nossa vida catastrófica se não cuidarmos do ambiente e do funcionamento intestinal. Ok? Então sim, por favor, assista tudo para o seu bem, para que você eleve sim o seu nível de consciência, de clareza a respeito da necessidade urgente que é resgatar o equilíbrio, a partir disso, o funcionamento intestinal. Então, o primeiro ponto é ajustar quimicamente a alimentação, mudar rotinas alimentares, incorporar rotinas saudáveis, quimicamente adequadas. Certo? Aliás, a Cris, minha esposa, fez uma pergunta importante. Qual é o seu tipo de sangue? Porque aqui na live tem várias, aqui no canal tem várias lives onde eu falo sobre alimentação de acordo com o tipo de sangue, dando sacadas para todos os tipos de sangue. Então tem muito material gratuito à disposição aqui para que a gente possa ascender de verdade e rapidamente. Ok? Vamos lá. A partir desse ajuste químico alimentar, mudando as rotinas alimentares, adequando os alimentos com o meu tipo de sangue, a gente vai ter o quê? Mudança no ambiente intestinal, equilíbrio intestinal, equilíbrio das colônias de bactérias intestinais, que são a chave de todo o processo, a microbiota, ou a flora intestinal, como era conhecida. Por consequência direta, primeira, funcionamento intestinal, todos os dias. Número 2, reloginho. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Primeira consequência direta. Ok? Mas como consequência secundária, rápida, saúde integral, física, mental, emocional. E agora podemos falar também de energética e espiritual. Tudo começa e termina nos intestinos. Não há como o coração se manifestar na sua potencialidade, como usina geradora de energia. Não há como a mente desenvolver toda a sua potencialidade se nós tivermos uma âncora nos nossos intestinos. Certo? Tá? Porque olha só. Agora que você já sabe que quem vive num processo de ansiedade diariamente, né? Certo? Não é uma crise isolada de ansiedade, isso é normal do ser humano. A gente está falando agora das pessoas que convivem com o sentimento de ansiedade diariamente. Sobre isso, tá? Isso acontece porque antes está o problema onde? No funcionamento intestinal. Esse é o olhar. É sempre a causa primeira que deve ser cuidada. Lembra da pesquisa que eu falei terça-feira do médico inglês, que eu esqueci o nome? Como é que eu faço uma coisa dessa? George Phillips, psiquiatra, médico psiquiatra inglês. A pesquisa dele foi feita em 1910, na Inglaterra, no hospital psiquiátrico.
Ele percebeu o quê? Que pessoas com depressão tinham problemas graves intestinais. Não fazia o número 2, cocô, todos os dias. O que ele fez? Trabalhou o resgate do equilíbrio do funcionamento intestinal dos pacientes dele, fazendo pesquisa científica. 68% se curaram da depressão. E os outros 32% melhoraram significativamente. Só com lactobacilos vivos. Só. Sem medicamento químico nenhum, além do que eles já usavam, mas que não estavam oferecendo resposta. Então, justamente essa foi a dor do médico. Porra, não está ajudando. Essa carga de medicamento químico não está fazendo efeito, não está curando. Mas todo mundo tem problema intestinal. Peraí, deve ter uma relação. Curou intestinos, a depressão se curou. E quem não teve cura de depressão teve uma melhora significativa. Então houve 100% de melhora a partir do cuidado dos intestinos. Romy, tenho muitos problemas intestinais digestivos, o gastro mandou procurar um psiquiatra. Esse cara é bom, esse cara tem a visão. Esse seu gastro tem a visão, ele entendeu toda a história. Romy, fica até o final porque a gente vai falar sobre o treinamento Equilibrium, que vai entrar no ar na quarta-feira que vem. Eu tenho certeza que é para ti esse trabalho que a gente está oferecendo. Fica até o final da live, porque no finalzinho eu vou falar sobre o Equilibrium, tá? Novo treinamento que tá sendo lançado na próxima quarta-feira. Vamos lá. Então, houve cura de praticamente todos os pacientes de depressão só equilibrando os intestinos. Percebe que é muito mais do que fazer cocô todos os dias? Sandra, qual o melhor horário para tomar os lactobacilos? Cada pessoa é uma, dependendo do metabolismo, do tipo de sangue ou dependendo das rotinas, porque o corpo vai se ajustando. O importante é ofertar uma vez ao dia até que haja equilíbrio e aí depois com manutenção. Tá? Então, na verdade, não há horário específico. Pelo menos nas pesquisas que eu tenho feito, os resultados benéficos são sempre alcançados a partir do momento que a gente tem a oferta de lactobacilos pelo menos uma vez ao dia. E na dose de 60, 70 ml mais ou menos. Tá? Vamos lá. Por isso que eu digo, equilíbrio intestinal é muito mais do que fazer cocô todos os dias. Claro que é importante evacuações diárias. Ninguém merece passar um dia sem fazer cocô. Ninguém merece. Porque é horrível. Sacaluve. Fica até o final também, porque o treinamento Equilíbrio vai fazer todo sentido para você, tá? Fica até o final, porque eu vou explicar por que é que eu idealizei esse treinamento, tá? Porque é o equilíbrio intestinal que precisa ser cuidado. A partir disso a gente vai ter funcionamento e todos os danos intestinais, os problemas intestinais vão ser sanados. Tá. Então tá, vamos lá. Voltando ao exemplo da pessoa num momento de ansiedade, ok? Levando em conta a pesquisa da Barbara Brennan, no livro Mãos de Luz, uma pessoa com ansiedade diária, né? Pensamentos negativos repetitivos que desencadeiam ansiedade diariamente. Ela cria a sua própria capa luciférica a partir dos padrões do comportamento, pensamento e sentimento negativo e repetitivo. Ela cria as couraças escuras energéticas que impedem que ela consiga ascender, elevar-se espiritualmente. Só que esses padrões de pensamentos, sentimentos, emoções repetitivos começou onde? Não foi na mente. É no intestino. É aqui que precisa ser cuidado. Como é que ela vai conseguir acessar, romper essa capa luciférica e acessar através das orações dela, e não importa qual tipo de oração, como é que ela vai acessar os seres de luz, a própria divindade que está dentro dela mesma, se ela está envolvida a partir dessa casca que é gerada a partir do desequilíbrio intestinal. É por isso que
esse turbilhão mental não cessa nunca, porque o turbilhão está aqui, ó, fermentando de forma desequilibrada. E essa bagunça química vai ser transferida para cá, e a partir disso, e não para nunca. É assim que é. É por isso que as pessoas, quando iniciam a mentoria em saúde integral comigo, 6 meses caminhando juntos, aí sim, de mão dada, a cada 15 dias uma consulta, uma sessão terapêutica, quando eu percebo esse padrão, é já de cara. Aliás, tudo que vai ser oferecido a nível de conteúdo no treinamento Equilibrium é exatamente o que eu ofereço nas minhas mentorias em saúde integral. Só que está focado, pontual, para o funcionamento intestinal. Porque a partir disso, depois disso é que a gente pode implementar novas rotinas, novos hábitos. Aí sim a transformação acontece. Tu gostou do blá blá blá, né? Vamos lá, eu quero mostrar, possivelmente a maioria já tenha visto a minha live onde eu explico sobre a batata. Isso era uma batata. Mas eu vou rapidinho, tá? Então, se você já assistiu, já me ouviu falar, já me viu falar sobre isso, vamos juntos de novo, porque é sempre bom reforçar o conhecimento. A sonoplastia é ótima. Boa, Felipe. Então tá, olha só, antes de tudo eu quero falar o seguinte. Todo mundo consegue fazer isso, tá? Isso é uma capacidade mental que todas as pessoas têm. Isso, o que era uma batata inteira, foi cortada ao meio e eu sequei a batata. A prova que ela está seca é que hoje eu percebi que tem um cupim comendo ela, tem um buraquinho, não sei se vai dar pra ver. Tem um buraquinho aqui, e quando eu fui pegar a batata, planejando o roteiro da live, eu vi que tinha um fundinho de pó embaixo. Tá ouvindo o barulho? Batata. Virou múmia. Virou madeira. Certo? A prova é que tem cupim comendo. Agora sim, qual é a proposta do exercício para secar a batata? 3, 5 minutos, 4, 5 vezes ao dia, simplesmente pensar, projetar o pensamento sobre essa batata, criando uma imagem sobre ela de que ela já esteja seca. Não é ela está secando, não, ela já está seca. Essa é a imagem que a gente vai projetar. Ok? 3 semanas, a batata secou. Virou madeira. Sendo comido por cupim. Certo? Agora, como é que eu vou conseguir focar 3 minutos nesse turbilhão mental que começa aqui? Se eu vou lá, tá bom, vamos lá, batata, secar a batata. Começa a pensar. 3 segundos depois, pá, tem que pagar a conta. Não, volta. Porra, meu filho, será que ele chegou bem nesse... Não, peraí. Pá. E o meu marido, e o meu trabalho, e eu não tenho dinheiro, e o cartão que vai vencer, e o boleto. Como? Como que a gente vai conseguir ascender espiritualmente, fazendo os exercícios que provam o nosso poder pessoal, se a gente está nesse turbilhão mental, desencadeado pelo desequilíbrio intestinal? Então, como é que a gente vai conseguir, seja você na Igreja Católica com o terço, o rosário, seja você no centro espírita, oferecendo o passe, ou até recebendo o passe, seja você na igreja evangélica, recebendo a bênção do pastor, não importa. Não importa o caminho religioso. Mas como é que a gente vai conseguir manifestar a nossa religiosidade, a nossa potencialidade energética, emocional e espiritual, se em 3 segundos é conta, cartão, filho, marido, trabalho e vai? Como? Então, assim, como espiritualidade é uma questão muito subjetiva, é como perguntar para uma mulher que verde? Porque isso é da cabeça da mulher, né? O homem é verde claro, verde escuro, né? Para a mulher tem 273 tonalidades de verde.
Não sei se é isso. E é lindo isso, né? Porque porra, a capacidade subjetiva da mulher de ver todas essas nuances, tanta sutilidade numa cor, né? Eu acho maravilhoso isso. Mas, então, assim, espiritualidade é isso, é altamente subjetiva, é muito particular, né? Então cada um manifesta de uma forma, cada um sente de uma forma, então por isso eu vou compartilhar o que acontece comigo. E assim, se fizer sentido para você, você vai poder trazer ou levar esse exemplo para a sua vida, certo? E a partir disso ter mais clareza quanto à sua espiritualidade, à sua realidade espiritual, tá? Muitas pessoas sabem que todos os domingos nós fazemos emanações energéticas a partir daqui de casa. É como se fosse um reiki à distância, mas a gente não usa as mãos, né? Onde as pessoas que precisem receber essa emanação energética que a gente faz a partir daqui de casa, todos os domingos, às 8 da noite, é só mandar, aliás, fica o convite, é só mandar aqui no direct o seu nome e o porquê. Qual é a situação de saúde ou de falta de saúde que esteja passando, para que você possa receber então as nossas emanações, todos os domingos às 20 horas, tá? Então tá. Domingo, almoço na casa da minha mãe. E nada contra, aliás, a comida dela é deliciosa. Mas é um alimento diferente, porque aqui em casa a gente faz uma alimentação toda regradinha. Sim, aqui em casa nós vivemos o que nós pregamos. Então aqui em casa a alimentação no dia a dia é toda regradinha dentro, respeitando o nosso tipo de sangue. Aí domingo, almoço, casa da minha mãe, do meu pai, eles nos convidam, a gente vai lá feliz da vida e claro, tem uma alimentação diferente da nossa. O que acontece? Intestino vai receber esse alimento diferente, com temperos diferentes, vai ter um leve desequilíbrio e a minha emanação à noite foi praticamente toda comprometida. A suavidade de um domingo passado todo em casa, com a nossa alimentação tranquila, se perde na emanação do domingo em que, e eu estou usando o exemplo da casa da minha mãe e do meu pai, mas em qualquer momento em que a gente faça um almoço ou um lanche da tarde diferente no domingo antes das emanações. É visível isso. Aliás, quem participa de trabalhos mediúnicos ou qualquer trabalho espiritualista, para não puxar só para um campo, qualquer trabalho espiritualista, aliás, médiuns em terreiros de Umbanda também, não importa, qualquer pessoa que faça trabalhos espiritualistas, que envolvam o contato com a espiritualidade, qualquer trabalho que seja sério, consciente, responsável, sabe que no dia, de preferência desde a noite anterior, é preciso cuidar com a alimentação. Percebe como naturalmente, instintivamente, nós fazemos a conexão intestino-cérebro? Está percebendo que se houver alimentos pesados, e agora a gente sabe que são quimicamente inadequados para o nosso tipo de sangue, porque o pesado para o tipo O é totalmente diferente para o tipo A e o B e o AB. Então foi isso, eu percebi na minha prática que os domingos, as emanações, eu tenho que quebrar pedra para conseguir me concentrar minimamente para fazer o trabalho. Tem um outro exemplo. Na verdade, para mim, é uma das maiores provas de que o intestino equilibrado e funcionando, limpo não, porque cocô não é sujo, né? Não é sujo. Ele só tem um cheiro diferente e um aspecto que a gente não está acostumado. Mas não é sujo. É como a mãe que está vendo o filho brincar na terra. Filho, vem para casa, dá um banho, tira essa sujeira do corpo. Mas terra não é sujeira. Sacado? Assim como o cocô não é sujeira. A gente nem fala, né? É número 2. Cocô! Vou fazer cocô. É um negócio que é comida de ontem. Tá? Vamos lá. Uma das minhas maiores experiências que comprovaram para mim a conexão mente-intestinos, ou conexão espiritualidade-intestinos, capacidade espiritual-intestinos, conexão espiritual-intestinos, foi o seguinte. Algumas pessoas sabem, eu já compartilhei isso aqui na live,
eu passei alguns anos fazendo um ritual de autoconhecimento, autodescobrimento, chama busca de visão. Busca de visão envolve estar em jejum de líquido e sólido alguns dias, só com a roupa do corpo e um cobertor, na mata, isolado num cercadinho. Não é andando na mata, é fechado num cercadinho, a céu aberto, dormindo no chão duro. Sem comer, sem beber, por tantos dias específicos. No período em que eu fui fazer 7 dias, 7 noites, dormindo na mata, no chão, só com a roupa do corpo e o cobertor. Quando a gente faz 7 dias, no 4º dia, a gente recebe um pouco de água e algumas frutas. Certo? Até ali, eu não tinha feito cocô. Ah, sim, a gente faz cocô e xixi ali no espacinho. Então a gente vai um dia antes de sermos levados, a gente cava um buraco, deixa a terrinha ali, leva um papel higiênico, né? Ninguém merece, né? E ali a gente, no meio do matinho, faz o número 2, tá? Quando me colocaram para os 7 dias, até o dia de receber o alimento, eu não tinha feito cocô. Cara, e eu não conseguia fazer as minhas orações, eu não conseguia me conectar, eu não conseguia sentir a mata, eu não conseguia sentir os bichos, porque passa cobra, passa lagarto, passa passarinho, gavião, águia. E eu não conseguia estabelecer a conexão, eu estava brigando ali com a música, a boquinha da garrafa, e turbilhão mental. Cara, eles trouxeram o alimento e a bebida para mim, a gente vai comendo aos pouquinhos, porque está muito tempo sem comer. Comi aos pouquinhos, intestino já funcionou. Corri lá. Mas pensa numa montanha de cocô. Saiu. Sabe, poucas vezes na vida, sabe quando a gente faz aquele cocô que... foi tudo. Vamos falar naturalmente, né? Todo mundo faz cocô, né? Sabe, nossa, foi tudo. Foi esse. Esse foi o cocô da minha vida. Quase que eu tive que fazer outro buraco. Olha, eu passei mais 3 dias, então no 7º dia eles me colheram, me retiraram do meu espacinho. E aí eu percebi, porque o processo de conexão foi gradual e eu não me dei conta, quando eu saí da floresta... E aí estava no meio de outras pessoas, eu comecei a ver e eu percebi que eu estava vendo o campo energético das pessoas. E aí eu comecei a olhar para a floresta de onde eu tinha saído e eu percebi o campo energético, isso que muitos chamam de aura, da floresta. De cada planta, as árvores lindas, com uma cor surreal que eu nunca tinha visto antes. As cores das pessoas, porque está todo mundo ali no movimento de oração e de cuidado, de cuidado mesmo um do outro e de si próprio. Então a frequência vibracional de todos está muito elevada. As cores das pessoas lindas, cara, eu nunca me esqueço desse momento. E quando a gente sai retiram a gente da mata, a gente já é levado para um novo ritual, que é uma sauna, uma tenda de suor. E antes de entrar, que é o aterramento, né? Antes de entrar, eles servem uma caneca de salada de frutas. Mas foi por colocar o primeiro gole na boca e engolir, puf! Fugiu. Apagou tudo. Pronto. Só carne nossa. Toda aquela visão clara, linda, maravilhosa, assim. Percebe? Então, assim, eu poderia, se eu quisesse, direcionar o meu estudo para continuar essa capacidade, ampliar em mim essa capacidade de ver, porque isso acontece com todo mundo. Não me veja como um ser diferente, tá? Você também pode acontecer, chegar nesse ponto. Qualquer pessoa. Isso é do ser humano, certo? Ninguém é mais, menos. Todos nós temos, certo? Então eu poderia continuar se eu quisesse estudar, me dedicar, porque os meus intestinos estão muito bem, obrigado
Volto a dizer, a gente vive o que prega aqui em casa, né? Mas eu estou num momento da minha vida onde eu direciono essa capacidade, essa sutilidade, essa maior capacidade de percepção para os sinais fisionômicos. Por isso que muitas pessoas, quando começam a consulta comigo, dizem, peraí, Alex, tu é bruxo? Tu tá vendo? Como é que tu sabe disso? É porque a gente consegue perceber as nuances em cada, com muito mais né? Porque eu foquei nesse campo de estudo, né? Então, toda aquela potencialidade de ver o campo energético, para mim hoje se manifesta quando eu olho para o rosto de cada pessoa que me procura como terapeuta holístico. Tá? Então, sim, para mim, não tem dúvida. Não tem dúvida. Até para rezar, a gente precisa cuidar dos intestinos. Não tem dúvida. Até para rezar. Porque não for assim, a gente não rompe primeiro a nossa capa luciférica, as nossas carapaças de energia densa, e depois a capa luciférica da cidade onde a gente mora. Não tem como. Porque não tem clareza, não tem serenidade. Não tem foco por mais de 3 segundos para estabelecer uma conexão, porque a gente precisa elevar o padrão frequencial para chegar nesse ponto de conexão com a espiritualidade. E como se eleva? A partir do pensamento e sentimento. Aí a gente vai lá, chega, começa a meditar, né? E conta, e filho, e problema, e problema, e problema. Como? Como? E tudo começa aqui. Então, percebe por que é que nesse momento da minha vida, nesse nível de maturidade profissional, eu desenvolvi o treinamento Equilibrium? Porque é urgente. O mundo está pedindo. São pelo menos 30% das pessoas que... 30% das pessoas são só as pessoas que não fazem cocô todos os dias. Se a gente for contar todos os problemas intestinais desencadeados pelo desequilíbrio intestinal, a gente chega a quase a totalidade das pessoas. E o que eu quero é poder fazer a diferença nesse planeta de alguma forma. E eu sei hoje, tenho toda a clareza que é a partir... Essa é a porta de entrada. Tudo começa e termina nos intestinos, porque natural é funcionar bem. Saudável é funcionar bem. É por isso que eu idealizei o treinamento Equilíbrio. Tá? Porque a partir disso tudo começa. Tudo começa. Tá? Físico, mental, emocional, energético, espiritual, tudo. O ciclo se rompe, o círculo vicioso se rompe e a gente começa a desencadear a espiral virtuosa de saúde integral. Um dia depois do outro. Então, olha só, é o seguinte... Vamos lá. Na próxima quarta-feira, dia 26, às 8h13 da manhã, não me pergunte por quê, isso é coisa da Cris, mas tem todo um propósito, porque a força está no melhor para esse lançamento, a força cósmica, né? Nós temos essa linha de pensamento. Às 8h13 da manhã vai ser lançado o link promocional, porque por 48 horas eu vou fazer um preço promocional de R$ 97,00. Passadas 48 horas, o valor sobe para o valor normal, que a gente encontrou como sendo coerente, para R$ 197,00, que vai ser o preço comercializado sempre, todos os dias. Mas os primeiros 2 dias, super valor promocional R$ 97,00. Se você quer aproveitar essa oportunidade, você vai na minha bio aqui depois da live, clica no link que está na live, na minha bio, você vai ser direcionado para um grupo no WhatsApp, o grupo Equilibrium no WhatsApp, onde lá já estão sendo postadas informações sobre equilíbrio intestinal e na quarta-feira, dia 26, às 8h13, vai ser postado o link promocional que você vai aproveitar por 2 dias, por R$ 97,00, certo? Na live de terça próxima, vai ser toda sobre o treinamento Equilibrium, dúvidas, perguntas e respostas, você vai poder saber mais, perguntar, caso você tenha dúvidas sobre o que o treinamento oferece.
qual é a proposta dele, o que ele oferece, como ele funciona, por que ele funciona. A live de terça-feira vai ser toda sobre o treinamento equilíbrio, respondendo todas as dúvidas, certo? Para que você tenha clareza e saiba exatamente se ele é ou não indicado para você. Tudo vai ser esclarecido lá, ok? Na live de terça-feira. E já corra, no fim da live, finalizando a live, já corra para minha bio e clique no link que está na bio. Você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp, onde lá você vai receber o link promocional, onde você vai aproveitar o valor de R$ 97, a partir de quarta-feira, dia 26, às 8h13 da manhã. E é isso por aqui. Ficamos. Eu espero que tenhas feito total sentido essa nossa conversa. E que seja um fim de semana maravilhoso com sua família. Que você comece a olhar para o seu alimento de uma forma diferente. Eu espero que tenha deixado muitas pulgas atrás da sua orelha. Muito incômodo. Para que você comece a ver a alimentação não só como coisas colocadas boca adentro, não só como uma explosão de sabor na sua boca, mas como um elemento químico que vai ou pode não combinar com o seu tipo de sangue e a partir disso reações desastrosas, catastróficas em todos os níveis a partir do desequilíbrio intestinal que isso vai gerar, ok? Nos encontramos na terça-feira. Muito obrigado a cada uma de vocês. Para você que está chegando agora, caindo de paraquedas, não esteve com a gente ao vivo, a gente se encontra numa próxima live. Fiquemos todos em paz. Tchau! Vai florescer, o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. O que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer. Já floresceu. Gratidão profunda, muito obrigado pelos 5.000 seguidores aqui no Instagram. Fiquemos em paz, a gente se encontra. Tchau!